Muito bom dia a todos os amigos. Nós estamos falando no domingo do dia 30 de novembro de 2025. São exatamente 10 horas 14 minutos e nós vamos falar um pouquinho sobre algo que eu queria te dizer sobre investimentos de uma maneira geral. Tá? Então, esse é mais um vídeo que eu monto como uma forma de deixar para minha filha boas ideias a respeito de investimentos. Existe um investidor e magnata bilionário americano chamado John Bogle. Carol, o John Bogle é um sujeito que você deveria estudar um pouco mais. Ele é um cara que criou inúmeras ideias de investimento, mas a ideia principal que ele criou foi revolucionária em termos de investimento em renda variável. E, portanto, para você, especialmente, Carol, se você não quiser se especializar como uma trader, como alguém que opera no curtíssimo prazo, você deveria olhar para as ideias que ele apresenta e estudá-las com muita atenção. O Bogle, basicamente, ele acredita que você deve sempre investir no mercado como um todo, ao invés de tentar encontrar ações vencedoras individuais, que seria o que ele chama de procurar agulha no palheiro. Ele defendia que a compra de uma ETF diversificada ela tem muito mais potencial de retorno num prazo mais longo do que você conseguir acertar exatamente qual vai ser a ação que mais vai subir, qual vai ser a ação que mais vai dar pancada para cima. Quando a gente olha, por exemplo, hoje, uma Lave 3, que neste ano entregou, de janeiro até agora, 163%, a gente pensa, pô, mas se tivesse colocado todo o meu dinheiro em Live 3, eu estava muito feliz. Mas de uma maneira geral, as pessoas não devem fazer isto, porque estariam expostas a uma única empresa e a um único setor. Então o Bogle entende que para a maior parte das pessoas que não terão a capacidade de encontrar qual ação vai subir tudo isso em um ano, eles deveriam investir em ETFs que são diversificadas e que trabalham no mercado como um todo. Isso minimiza os custos operacionais. O Bogle afirmava que basicamente nas finanças você ganha pelo que você não paga, muitas vezes. Né? E foi isso que ele acabou então estruturando a Vanguard. Ele foi o cara quem criou a Vanguard e automaticamente ele sabe que a Vanguard hoje é praticamente dona do mundo. Sempre com foco no longo prazo. Segundo ele, o Bogle defende literalmente o buy and hold, muito mais do que o trade tático. Então ele é alguém que acredita que a maior parte das pessoas não conseguirá ser um trader tático e que, portanto, deveriam focar no longo prazo como buy and holders de ETFs. Tá? E ele acreditava muito na simplicidade, ou seja, estratégias de investimento muito complexas, muitas vezes levam a resultados bem inferiores do que seriam as mais simples. Eu acho que o primeiro livro que vocês deveriam ler, do John Bogle, é O Investidor de Bom Senso, a melhor maneira de garantir o seu quinhão justo de retornos no mercado de ações. É um modelo fantástico, é um livro muito bom de ser lido. E nós vamos falar um pouquinho então sobre a questão de ETFs. O que é uma ETF? O ETF, basicamente, Carol, é um pool de ações colocadas dentro de uma cesta. Então, quando você fala de um ETF, compra um ETF, vou dar um exemplo aqui, você pega a WRLD11. Esta é uma ETF, tá? Que basicamente trabalha as principais empresas do mundo inteiro. Então, quando tu compra uma cotinha de WRD11, você está comprando uma pequena participação em uma infinitude de ações do mercado do mundo inteiro. Então aqui, a WRDL11 é uma ETF de ações do mundo. Né? A gente tem, por exemplo, no Brasil aqui, uma outra ETF que é a DIVD11, que é basicamente um ETF de dividendos. Tá? Então essa é um ETF que pega as empresas que mais pagam dividendos aqui no Brasil e aí investe nelas, e quando tu compra esta aqui por R$ 59,76, você pode comprar de uma em uma, você não precisa comprar várias, sem, não, você pode comprar de uma em uma. Você literalmente tem então uma cesta de ações que pagam dividendos, e aqui a gente vê que esse dividendo cai na
conta do investidor todos os meses. A Best 11 também vai na mesma pegada de dividendos, tá? Essa aqui é uma ETF da Investo. E também, então, tem como objetivo entregar dividendos a partir das empresas que pagam mais dividendos no mundo. No Brasil. Então, observe que com isso a gente pode pensar em criar, em termos de investimento, não uma carteira de ações específicas, empresas que a gente estaria olhando, mas a gente pode montar uma carteira de ETFs. E filha, entenda, isso aqui é o melhor que existe em termos de rentabilidade para você. Tá? Você que não vai ser trader, você que não vai ficar operando, você que não vai ficar fazendo compras e vendas muito rápidas, montar uma carteira de ETFs é a melhor estratégia de investimento observável por você neste momento. O que seria uma carteira de ETFs? Bom, basicamente uma carteira de ETFs você vai pegar o seu capital, digamos que você tenha, vou dar aqui um exemplo, R$30.000 para investir. Você poderia colocar uma carteira de ETFs que vai literalmente investir em todo o mercado financeiro mundial, com um nível de proteção que você vai definir se você vai querer ser mais agressivo ou mais conservador. Então você pode, com uma carteira de ETFs, trabalhar, por exemplo, GLDX11, que é ouro. Você pode, por exemplo, trabalhar a WRDL11, que é mercado de renda variável mundial. Você pode, por exemplo, trabalhar LFTB11, que é renda fixa Brasil. Você pode trabalhar, por exemplo, BESH11 ou Quali QLL11, que é também basicamente as empresas com bom QLBR, na verdade, QLBR11, as empresas com ótimos fundamentos no Brasil, renda variável. Você pode trabalhar renda fixa global, você pode trabalhar criptomoedas, por exemplo, como a Hold 11 ou com a Hash 11. Então, literalmente, com uma carteira com esses ativos, você tem uma cobertura mundial, tá, de todo o mercado financeiro. E aí você consegue fazer, sem dúvida alguma, a alocação percentual que você considerar mais apropriada, a alocação percentual que você considerar mais interessante, mais eficiente, né? E automaticamente conseguir criar uma rentabilidade que vai ser uma rentabilidade muito interessante para você, filha. Então aqui existe uma ferramenta chamada simulador de ETFs, em que você pode simular uma carteira. Você pode, esse simulador é simulador.investoetf.com.br. Você consegue simular uma carteira aqui, ó, colocando os percentuais que você acha interessantes. Por exemplo, digamos que você seja uma pessoa conservadora. Você poderia colocar 10% em renda variável global. Você poderia colocar 10% em empresas do setor de utilidades aqui no Brasil, que é mais conservador. Você poderia colocar daí, então você tem 20% alocado em renda variável, bem conservador de fato. Se você quiser botar uma pimentinha, você pode colocar até mesmo um pouquinho em criptos, talvez 5% em criptos. 5% do patrimônio em criptos não machuca ninguém e pode dar um potencial interessante. Então você tem basicamente 25% alocado e você tem mais 75% que você poderia alocar de que forma? Bom, você poderia alocar aqui, por exemplo, mais 55% aqui. Então agora você tem 80%. E você poderia colocar mais 20% em ouro. Então isso seria uma conduta absolutamente conservadora. É claro que aqui você poderia dividir. Você poderia botar 25 aqui, poderia botar 25 aqui e poderia botar 5 aqui. Tá? E aí, com isso você tem uma carteira que performaria desta maneira nos últimos 2 anos contra o CDI. Você literalmente espancou o CDI, diga as passagens. Seu índice Sharpe é esse e olha o que é o drawdown, 2,14. Isso é uma carteira extremamente conservadora, um baixo custo de administração, baixíssimo custo de administração, uma ótima evolução ao longo do tempo e que vai uma rentabilidade no primeiro ano de 22%. Depois, no período, a rentabilidade fica de 76%, com 10% de variável global, 10% Brasil, 5% criptos, 20% ouro, 55% renda fixa Brasil.
Agora, é claro que o cara poderia tentar ser um pouco mais agressivo. O cara poderia, nesse cenário, pensar o seguinte: cara, não quero botar 55% em renda fixa Brasil. Vou botar aqui, por exemplo, 30% aqui em renda fixa Brasil. E eu fico daí mais ou menos com 25% para ser alocado nesses outros cenários aqui. Poderia colocar mais uns 25% em ações pagadoras de dividendos no Brasil. E aí, com isso ficaria uma carteira diferente. Olha que fica uma carteira diferente. Performa bem. Veja que a gente tem um índice Sharpe um pouquinho menor. Aquela outra carteira tinha um Sharpe melhor, com um drawdown menor. Então aquela outra carteira é menos volátil. Mas observe que a gente teve um resultado em rentabilidade maior aqui de 82%. E aqui a gente aloca um pouco mais em renda variável Brasil. Mas a gente sabe que a renda variável Brasil não é tudo aquilo que gostaríamos que fosse. Então o que o cara pode fazer? Ao invés de ele colocar 25% em Baixa, ele pode colocar 15%, ou melhor, 5% em pagador de dividendos, vai ter um rendimento mensal sendo pago todos os meses. E a gente pode colocar aqui, por exemplo, mais 10% em ações do setor de semicondutores. Ou, por exemplo, 5% em semicondutores, 5% em energia nuclear. Como é que ficaria uma carteira dessas? Opa, peraí. Teria mais 10% que eu poderia colocar em tecnologia americana. Pronto. Agora estou carregando um pouco mais em bolsa renda variável americana, que a gente sabe que tem um desempenho fantástico, muito melhor que a renda variável Brasil. E olha o que ela entrega aqui, a curva. Olha como a gente melhora nosso Sharpe para 1,97. Antes era 1,70, 1,50. O nosso drawdown ele aumentou um pouco, foi para 4,5. A gente teve aqui uma rentabilidade de 92% nesses 4 anos. E é isto que o poder de uma carteira de ETFs entrega para a pessoa. Olha só, está com 20% em ouro, 5% em criptos, tem renda variável global espalhada numa multidão de ações de empresas globais, tem 15% renda variável Brasil e 30% renda fixa Brasil. Lindo movimento. Lindo movimento. 50% aqui dessa carteira conservadora e a gente tem daí 50% da carteira agressiva. E aí quando a gente pensa nessa situação, comparando com um CDI, por exemplo, olha que resultado bacana. Tá, mas eu poderia fazer uma carteira mais agressiva, Stover, ao invés de ter 50% em conservador, eu poderia ter menos, né? Eu poderia ter 30% em conservador, poderia. O cara poderia colocar 10% em ouro, poderia colocar 20% em LFTB. Por exemplo, ele poderia botar 10% em LFTB e 10% em LFTS. Então ele tem 30% em renda fixa Brasil e estruturas conservadoras como ouro. E daí quando ele vem aqui, então agora ele tem 30% aqui, mais 5, 35%. Aí aqui ele vai para... Agora falta para ele ainda 65%. Ele tem 30, 45%. Ele ainda poderia alocar mais 15% em algumas outras coisas. Desses 15%, por exemplo, já que ele está com 30% em renda variável global, ele poderia alocar, por exemplo, aqui mais 10% em renda variável Estados Unidos. Pronto, vai para 40%, 55%, 60%, 80%, 90% e ele ainda tem mais 10% para alocar. Ele poderia alocar, por exemplo, mais 5% em renda variável Brasil aqui, small caps, e bota mais 5% em renda variável de jogos e esportes nos Estados Unidos. E ele teria uma carteira mais agressiva nesse caso. Veja que nem sempre a carteira mais agressiva tem uma rentabilidade muito maior. No caso aqui a gente teve uma rentabilidade de 86%. A nossa volatilidade é que aumentou. Mas veja que o nosso drawdown, pessoal, o que é o drawdown? É a perda máxima observada a partir de um topo, tá? Então, do teu capital. Então, seria, por exemplo, se tu pega esse topo do teu capital aqui até esse fundo aqui, foi quanto que caiu num pior momento de desempenho da tua carteira. Um drawdown de 4,87% é bastante confortável. Bastante confortável no meu entendimento. Drawdown de até 25% são confortáveis. Né? Então, aqui, né?
A gente entende isto como uma forma de investir bastante inteligente, muito lógica, muito natural, muito eficiente. E eu queria há muito tempo então compartilhar com vocês isso. No meu entendimento, as ETFs são o grande investimento do ano que vem. Então aqui está a ETF relacionada a ouro. As ETFs, eu vou repetir isso. As ETFs são o grande investimento do ano que vem, no meu entendimento. Tá? E dos próximos anos. Essa aqui é a ETF de semicondutores. Esta aqui é a ETF mercado americano. No mercado americano a gente tem GPUS 11 e a gente tem VVB 11. E VVB 11. Que também é iShares S&P 500. Olha que linda a movimentação. Ano passado ela entregou 59%. Esse ano ela está por enquanto no empate técnico. Por enquanto. O cara que vai construindo um preço médio nisso, um DCA, comprando um pouquinho todas as semanas ou todos os meses, é bastante interessante. Bastante interessante. Aqui é a jogo 11. Olha aí. Nos últimos 2 anos, o jogo 11 rentabilizou 111%. Melhor, de uma forma diversificada. De uma forma diversificada. Tu não está alocando tudo numa única ação. Está correndo bem menos risco porque está alocando em várias ações. Em várias ações. Então essa é a vantagem da ETF. Tu pode comprar ela unitariamente, tu diversifica, tu tem uma volatilidade menor e tu consegue, focando num prazo mais longo, pegar uma tese de investimento que você acha lógica, que faça sentido e alocar um pouco de recursos ali. Essa é a Núcleo 11. De dinheiro claro. A gente tem, por exemplo, ainda no mercado de criptos, Hash 11, que é de criptos, que obviamente está perfumando mal esse ano, porque as criptos estão perfumando mal. E a gente tem algumas ETFs que são ligadas a pagamento de dividendos. Então eles compram um ativo, ficam lançando opções e entregam dividendos para a pessoa. Por exemplo, Bito é uma ETF ligada a pagamento de dividendos em cima de BTC. Essa é no exterior. Então você compra a Bito e ela paga em média entre 60% a 75% de dividendos ao ano. Isso mesmo, 60% a 75% de dividendos ao ano. O foco dele é pagar dividendos através do lançamento de opções de BTC, de Bitcoin. Então ele compra Bitcoin, fica lançando opções, fica produzindo dinheiro em cima e entrega esses dividendos para os cotistas. Tá, mas rentabilidade vale a pena? Nesse caso, tu não quer que isso aqui suba. Na verdade, tu não está se importando muito com a variação nominal da Bitcoin, do Bito. Tu está te importando mais, de fato, com o dividendo que você está recebendo. Então, veja que do início do ano até agora, Bito está com menos 32%. Bito. Só que ela pagou 75% de dividendos no ano. Então, como ela pagou 75% de dividendos e o preço, o valor nominal dela está com menos 31%, nós podemos dizer que ela está aproximadamente com 43% de rentabilidade no ano sob a forma de dividendos para a gente. De resultado. E aí, quando tu olha o Bitcoin, neste mesmo período, o Bitcoin ele teve no ano atual que tipo de performance? Pô, no ano atual, em relação a janeiro, nós estamos com um resultado negativo de menos 7% no Bitcoin. Então veja que a Bito aqui ela foi bastante interessante nesse cenário. Tá? Ela não está diretamente relacionada à cotação do BTC. É óbvio que com o BTC subindo, ela acaba valorizando, mas o que mais interessa nela realmente é a quantidade de dividendos que ela vai pagando. Uma outra aqui no Brasil é a Coin 11. Coin 11 também é uma ETF que aqui no Brasil tem como objetivo comprar BTC e ficar lançando opções e entregar 2% de dividendos ao mês. Então veja que aqui entregou 1,40 de dividendos, aqui entregou 1,81, aqui entregou 1,81, aqui entregou 1,81,
94, ela vai entregando em torno de 2% de dividendos ao mês. Aqui no Brasil, livre de imposto de renda, lá no exterior, a gente sabe que os dividendos têm 30% de imposto de renda. Então, pessoal, para mim, daqui a pouco um ETF que gera uma renda como essa, como Coin 11 ou como Auro 11, que faz isso em cima do ouro, isso aqui, eles compram ouro e ficam lançando opções e estão entregando em torno de 1% de dividendos ao mês, lastreado em ouro. Ou, por exemplo, além da Auro 11, a gente tem outras, como vamos falar aqui da QQQ11, QQQI11, essa aqui paga dividendos em cima em cima da Nasdaq. Então aqui também está pagando em torno de 1,12% de dividendos em cima de Nasdaq. Você fica comprado em Nasdaq e fica recebendo dividendos de 1%, 1,15% ao mês. Não é ruim. Não é nem um pouquinho ruim. Você vê que aqui a gente percebe que a QQQ11, de janeiro deste ano até agora, ela tem um resultado de menos 0,88, tu dirias. Só que ela já pagou aqui quase 11%, na verdade 12% de dividendos. QQQ, por sua vez, se a gente olha deste ponto que está aqui até aqui, já entregou 18% de alta. Então aqui, tu percebe que essa ETF, que é a QQQI11, ela não está conseguindo realmente ter um resultado melhor do que ficar apenas comprado em QQQ. O cara que ficou comprado em QQQ teve 18%, o cara que ficou na QQQI11 não teve tanto, porque a gente não distribuiu 18% de dividendos aqui. Acredito que não. Devemos ter distribuído, talvez tenhamos distribuído, hein? Talvez 1,31 mais 1,23, talvez tenhamos distribuído os 18% para ficar elas por elas. E como aqui os dividendos são isentos de imposto de renda, pode ser interessante para a pessoa ficar com o QQQI 11. Então imagina uma carteira que tem QQQI 11, uma carteira que tem Auro 11, QQQI 11, uma carteira que tem esta, tem Auro, tem Coin, tem a própria QQQI 11. Simplesmente essa carteira está lastreada em ativos bastante interessantes, ativos que têm um lastro real, como Nasdaq, como BTC e ouro, e ficou pagando dividendos para o sujeito. Bom, o propósito, filha, deste vídeo é te dizer o seguinte: investimentos devem ser feitos num prazo mais longo, em primeiro lugar, diversificando em cima de ETFs, em segundo lugar, criando uma carteira de ETFs que vai ter uma rentabilidade que vai ultrapassar o CDI em terceiro lugar. E com isso você pode ir fazendo aportes mensais, você vai comprando um pouquinho todos os meses. E com isso você vai criando não apenas uma reserva de emergência para momentos mais críticos da vida, mas também um lastro financeiro que vai te dar uma solidez e que depois de algum tempo, se for uma carteira bem montada, vai inclusive garantir uma excelente aposentadoria para você. Porque uma coisa você não pode fazer, filha. Você não pode confiar no governo para se aposentar. Você não pode confiar no governo para se aposentar. Você precisará montar a sua própria previsão de aposentadoria. Então, isto é uma das maneiras mais sensatas de você fazer isso. Agora, você que está me ouvindo em casa, talvez você esteja com um filho pequeno em casa. Talvez você tenha um filho recém-nascido. Minha sugestão: será que você não consegue reservar R$200 por mês? R$200 por mês para ir comprando esta carteira de ETFs para sua filha e para o seu filho, para quando chegar em 18 anos de idade você poder entregar uma carteira de ETFs para o seu filho e sua filha? Imagina, 18 anos, colocando R$200 por mês, desta forma. Como você espera estar? Qual vai ser o tamanho da carteira para entregar para seu filho e para sua filha? Imagina se os pais de vocês tivessem feito isso quando vocês nasceram. Tivessem alocado entre R$200 e R$300 por mês.
em uma dessas CTFs? Como que vocês estariam aos 18 anos de idade? Ou hoje, pelo menos? Pois é. Às vezes a gente fica querendo resultado de curtíssimo prazo e esquece que o longo prazo é fantástico. Tenham todos vocês um excelente domingo. O pessoal lá da Liberta procura ajudar muito essa visão. Tá? A Liberta Investimentos, se vocês não tiverem um bom assessor de investimento, entre em contato com a Liberta. O pessoal que está lá, o time que está lá, foi todo treinado por mim e por outros amigos, com foco muito, muito, muito em entregar o melhor tipo de atendimento, o melhor tipo de assessoria. E eles podem ajudar, inclusive, a montar esse tipo de carteira para vocês. E não precisa ter uma quantidade gigantesca de dinheiro. Não. Na verdade, isso aqui tu começa até com bem pouquinho. Fiquem com Deus. Um abraço. Até mais. Tudo de bom.